quis que os meus alunos me respeitassem, né? Porque tem a famosa lei da chibata. O professor tem que arrebentar os alunos para mostrar quem é o chefe. Graças a Deus. Eu, desde o início, eu sempre disse, eu não quero que meus alunos me respeitem porque eu consigo ganhar deles. Eu quero que meus alunos me respeitem porque eu posso ensinar a eles. Porque ganhar deles, isso vai mudar um dia. E se eles me respeitam porque eu ganho deles, lá na frente eles não vão me respeitar mais, porque um dia eu vou ficar mais velho. Perfeito. Então eu decidi isso em um momento quando eu podia ganhar deles. Mas essa não era a forma que eu queria conquistar a confiança deles. E também não queria criar uma competição com eles. Então, às vezes, uma coisa interessante, aconteceu isso há pouco tempo. Um aluno nosso, mais velho, 60 anos, faixa preta, faz aula com a gente e treina com a gente, faz o rola com a gente, né? E ele foi visitar uma outra academia e chegou lá dizendo, pô, eu treinei com um professor e ele me arrebentou. Ele me finalizou 5 vezes. E às vezes o cara acha, pô, o professor lá é melhor, porque vocês aqui não fazem isso, não entendendo que nosso objetivo não é massacrar o aluno, não é usar o aluno como saco de pancada. Ninguém está ali para ser saco de pancada. Perfeito. Ah, mas isso é jiu-jitsu Nutella, isso é jiu-jitsu de não sei o quê. Esse era o Hélio Gracie, isso é o que eu aprendi com o Hélio Gracie, protege o aluno. Você tem que criar confiança no aluno, você destruindo o aluno, você não vai dar confiança, você vai traumatizar ele vai fazer isso com os outros para se autoafirmar. Você tem que saber preparar ele até que ele chegue a um ponto que ele esteja podendo fazer isso. Mas um senhor de 60 anos, eu vou finalizar ele 5 vezes, eu tenho que saber fazer um rola com ele de professor, deixar ele chegar nas posições, até me finalizar se ele fizer um golpe bem feito, e eu posso finalizar ele, mas é um treino que ele vai se sentir bem depois, para que ele possa ver naquilo uma atividade que ele continue fazendo para o resto da vida, que ele se sinta bem, que ele não se machuque, porque o cara, eu gostei, o cara me finalizou 5 vezes, daqui a 5 anos esse cara não está mais treinando, se ele continuar nesse ritmo. Fato. Porque ele vai se machucar, ele não vai, ninguém gosta disso, ninguém gosta de ser saco de pancada, o cara fala, gostei, não gosta. Ninguém gosta de saco de pancada. Verdade. Entendeu? Então, a gente tem essa cultura na academia, e a cultura é muito importante, de respeito, e principalmente um conceito que é japonês, do Jita Kyoei. Porque o Jigoro Kano tinha 2 conceitos principais dentro da sua academia. Tinha nas paredes, né? O Seryoku Zenyo e o Jita Kyoei. O Seryoku Zenyo é a eficiência máxima. Porque o Ju não é o único princípio técnico do jiu-jitsu. Algumas técnicas utilizam esse princípio, mas outras técnicas não. Tem outros princípios, alavanca, o princípio do desequilíbrio. Você tem mais força equilibrada do que desequilibrada. Então eu tiro o teu equilíbrio para poder aí atacar uma chave de braço ou algum outro um golpe traumático. Então, o princípio de ceder não é o único princípio. Então, o Jigoro Kano, ele quis falar de um princípio que fosse universal, que todas as técnicas do jiu-jitsu respeitassem esse princípio, que é o princípio da eficiência máxima. O jiu-jitsu, uma técnica de jiu-jitsu, ele tem que representar a maneira mais eficiente de você conseguir fazer um movimento. Perfeito. Agora, isso representa um cálculo matemático. É a perfeição. Nós não somos perfeitos. Então, nós constantemente nos aproximamos dessa perfeição do jiu-jitsu. Então, por isso que a pessoa fala, eu inventei um golpe. Você não inventou nada. Você está se aproximando dessa perfeição do jiu-jitsu. Ou não. Porque às vezes o cara é muito forte, ele acha que está usando menos força, mas ele nem sabe, porque com aquela força toda, né? Então, às vezes eu vejo o cara fortão, eu estou usando mais alavanca. Mas será? Será? Pode não ser. Mas a gente sempre está tentando se aproximar desse conceito. Então, primeiro é esse. O segundo é o Jita Kyoei, que é o quê? É a colaboração. É você entender que ninguém aprende jiu-jitsu sozinho. Fato. Então, eu não quero, na academia, estar ganhando de todo mundo, porque aí todo mundo vai querer ganhar de mim, e isso não é o melhor ambiente para eu aprender.
Aí entra naquela coisa. Meu pai falava, se o desonesto soubesse as vantagens de ser honesto, ele seria honesto por desonestidade. Muito bom. Então, mesmo se você for egoísta, e o jiu-jitsu ele tem o poder de te livrar desse egoísmo, porque com a autoconfiança, com a coragem, você pode se libertar disso, evoluir nesse sentido. Mas você entende que, mesmo se você for egoísta, que quanto mais você ajuda os outros te ajudam, isso cria um ambiente, né? A maré alta levanta todos os barcos. Sim. Então, dita Kyoe é isso, é você sempre... E dentro da nossa academia a gente criou isso. Claro que tem a competição. Os Valente Brothers não competem, isso não é verdade. Sem competição não há evolução. Fato. Então, o nosso treino de avançado, de rola, de sparring, que a gente chama, é altamente competitivo. Mas dentro da academia há um espírito de colaboração. Perfeito. Por exemplo, a nossa aula... Porque o programa das 36 aulas da Academia Gracie era só para aula individual. Eu não quero me prolongar muito. Prolongue-se, por favor. Como não? Porque essa é uma história interessante. Vamos lá. Que eu vou contar agora. O tio Hélio, grande mestre Hélio Gracie, ele acreditava que esse jiu-jitsu, que ele acreditava, que ele tinha convicção, só pudesse ser ensinado em aula individual. Ponto. Por causa da agressão. A agressão tem que ser feita de forma realística, e um aluno não sabe agredir o outro dessa forma. Entendi. E também o professor, o aluno tem que entrar num determinado momento, porque ele faz aula 1, aula 2, é uma sequência. Então, como é que você vai fazer isso numa aula coletiva quando o aluno falta, o outro vem? É impossível. Então, não tinha. Tinha o treino coletivo, mas não a aula do programa dele, né? Quando eu digo programa dele, é porque ele era o superintendente da academia nessa época. Certo. Ele foi o cara do tatame durante muitos anos. O Carlos Gracie teve o início, mas depois se dedicou a outra atividade. Você não pode comparar nesse sentido. Não estou comparando em termos de relevância e importância. Sim, sim. Mas no tatame, o Hélio Gracie passou muito mais tempo dedicado a isso. Sim. E o Carlos era o primeiro a reconhecer isso. Você vê o livro do Carlos, escrito na década de 40 ainda, ele já dizendo, o método do meu irmão. Muito bom. Está lá. Sim. Então, o Hélio Gracie, ele desenvolveu esse método que é genial. Eu te falo, é coisa de gênio. A maior contribuição do Hélio Gracie, na minha opinião, é o método de ensino. Por quê? Porque você condiciona o reflexo do aluno para os golpes para as situações mais comuns em briga de rua. Aquela questão que você disse do estrangulamento e tal. Pouco tempo. Eu queria um dia poder te dar uma aula para você sentir isso. Quando eu for lá, eu vou bater na porta da Boa. Porque é uma coisa fascinante. Às vezes as pessoas de fora criticam, mas é difícil uma pessoa que já foi lá pode criticar, eu aceito. Mas esse tipo de crítica eu gosto, que é da pessoa que já foi lá. O cara que nunca foi critica de fora é estranho. É.